Bom dia, graça e paz. Neste sábado, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Estamos entrando no final de semana, tivemos uma semana de muitas devocionais, de muitas palavras ministradas, e agora esta é a última palavra da semana, e tenho certeza que essa palavra vai mover no seu coração e vai abençoar a sua vida. Nosso tema é: nunca perca o foco. Nunca perca o foco. Nosso texto base é Mateus, capítulo 14, 28 a 31. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Todos nós, por muitas vezes, temos o nosso olhar voltado para algum evento que chama certamente a nossa atenção. Por exemplo, Moisés teve o seu olhar voltado para uma sarça, que o fogo ardia e não se consumia. E foi ali que Deus o chamou para a sua maior missão. Outro que teve o seu olhar atraído foi Ló. Quando Ló se separou de Abraão, ele olhou para as campinas do Jordão e teve a impressão, a sensação de que era como o jardim do Senhor. Mas na verdade, Ló estava levando sua família, não para o jardim do Senhor, mas para Sodoma e Gomorra. Uma decisão equivocada, uma escolha mal feita, que trouxe prejuízos enormes para a vida de Ló. Mas voltando ao nosso texto, Jesus vem andando de madrugada sobre as águas, fato que causou pânico nos seus discípulos, por imaginar se tratar, pasmem, de um fantasma. E Pedro, por ser sempre o que mais tinha iniciativa no grupo, disse: Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: vem. E descendo ele do barco, começou a andar sobre as águas, indo ao seu encontro. Uma coisa é fato: de todos que estavam no barco, Pedro foi o único que teve coragem e ousadia para descer do barco e andar sobre as águas. E ele andou até que, enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Porém, uma mudança de olhar e o foco foi deixado de lado, e Pedro começa então a não mais olhar para Jesus, mas a se preocupar, a reparar com a força do vento. Ou seja, mas o vento já se movia ali. O que houve não foi um aumento da força do vento, mas foi um olhar que foi retirado, um foco que foi quebrado, e Pedro então começa a perceber, a se permitir afetar pelas forças do vento. E o resultado foi que ele começa a afundar. A mudança de foco foi responsável por Pedro quase ter morrido. Todas as vezes que tirarmos os olhos de Cristo, certamente estaremos dando início a um processo de naufrágio e seremos vencidos, submergidos e envergonhados. Portanto, jamais tire os seus olhos dele e de sua palavra. Se você mantiver os olhos nele, haja o que houver ao redor, ainda que haja ventos contrários, ainda que hajam pressões, ainda que hajam enfermidades, ainda que hajam problemas que parecem não ter solução,
mantenha o seu olhar nele, mantenha o foco nele. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre as águas, você vai se mover debaixo do sobrenatural, você vai se mover debaixo de milagres. Mas se assim como Pedro, você tirar os olhos dele, você começa um processo de afundar, naufragar, de perda, de fracasso, de derrota. Por isso, meu desafio e o seu desafio é, seja em que circunstância for, mantermos o foco, mantermos o olhar nele. E enquanto isso estiver ocorrendo, você vai estar se movendo e agindo debaixo da graça e do poder dele. Mas é verdade também que existem muitas distrações, muita coisa querendo roubar a nossa atenção, querendo tirar o nosso olhar dele. Por isso, mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha o seu olhar nele, mantenha o foco nele. E eu encerro com este texto de Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. Está vivendo um momento difícil esses dias? Os ventos estão soprando fortes. Para onde você tem que olhar? Para a crise ou para Ele? A gente tem uma tendência de focar muito mais nos problemas do que na solução. E os problemas têm a capacidade de nos roubar dele, de roubar o nosso olhar, a nossa atenção. Foi o que ocorreu com o nosso amigo Pedro. Enquanto seu foco era Jesus, ele conseguiu o que homem nenhum mais conseguiu: andar sobre as águas. Pedro se moveu debaixo de um milagre, até que tirou o olhar de Jesus e começou a colocar o coração na pressão do vento. Quando você tira o olhar dele, o resultado será o mesmo. Então, que o Senhor abençoe você, não perca o foco, não tire os olhos de Cristo e o coração da palavra, porque assim você vai se mover no nível sobrenatural, capaz de andar sobre as águas e fazer muitas outras coisas. Vamos orar. Que você tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus. Nosso Pai querido, Pedro experimentou o sobrenatural. Enquanto seus olhos estiveram voltados para o Senhor, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar na força do vento, sua atenção foi roubada. E ele começa então a submergir. Isso é o que acontece com todo mundo que tira os olhos do Senhor, que perde o foco, que começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas. Ajuda-nos para que possamos estar com o nosso foco preservado e o nosso olhar e coração voltados para o Senhor sempre, que nos fará andar em vitória e em graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.